Salve Maria Santíssima, Hoje estou aqui na sexta-feira cobrindo meu irmão Diego, O Diego que está com uma virose, Peço a oração de vocês para ele. E o Salmo, a passagem que nós vamos meditar hoje, já entrando nesse clima quaresmal, é o Salmo 50, É uma passagem muito conhecida, Uma passagem que é difícil quem não conhece. Mas eu quero trazer essa meditação, até o tema dessa live é o Salmo que reflete bem a Quaresma. Então vou ler, se você quiser com a tua palavra, depois se quiser pegar. É o Salmo 50, diz assim, começa assim no versículo 3. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minha culpa todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus. Não haveis de desprezar, Senhor, pela vossa bondade. Tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, só para te contextualizar neste salmo, se você pegar o Salmo 50, no versículo 1, você vai perceber que está escrito assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. A maioria de nós sabemos que quando Davi fez esse salmo, essa oração a Deus de misericórdia, miserere significa misericórdia, ele tinha sido visitado por um profeta. O profeta significa a boca de Deus. O profeta Natã visita o rei Davi depois do rei Davi ter caído em adultério com Betsabé. Betsabé era uma mulher casada. E um dia o rei Davi estava lá, acordou tarde, tinha tomado uns gole, porque só acorda tarde num dia onde o povo dele, onde os seus guerreiros tinham ido para a guerra, ele já não tinha ido, ele sempre ia para a guerra. E aí ele olhando ali na varanda dele, ele vê a Betsabé tomando um banho de sol lá, tomando banho. E aí ele se encanta com Betsabé e pede para trazer Betsabé ali para ele conversar. E aí conversa vai, conversa vem. O rei Davi engravida Betsabé, mulher de Urias. E o Urias estava lá na guerra. O que acontece? Deus, que enxerga tudo e vê tudo, manda o profeta dele ir lá cutucar o rei Davi. Esse profeta vai visitar o rei e fala assim, vou contar uma história para você. Existia um homem que ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha junto com esse homem um rapaz que só tinha uma ovelhinha. Só tinha uma ovelhinha. E esse homem, cheio de posses, ele vai lá e sacrifica a ovelhinha desse homem.
E o profeta Natan pergunta para o rei: o que temos que fazer com esse homem que, tendo tantas posses, ficou de olho na ovelhinha que aquele homem tinha e foi lá e sacrificou, tomou a ovelhinha dele para ele? O rei Davi grita: sacrifica, tem que morrer. Aí a boca de Deus, o profeta olha para o rei e diz: esse homem é você, Davi. Esse homem que tirou a única ovelhinha desse rei, desse pobre homem é você. E o rei Davi compõe este salmo, esse Miserere Nobis. E esse salmo ele é dividido em 5 partes. A primeira é a invocação da grande misericórdia de Deus, que está no versículo 3. Tende piedade de mim, segundo a vossa bondade, conforme a imensidade de vossa misericórdia. O rei aqui, né, eu entrei um pouco no contexto desse salmo para te atualizar. O rei aqui ele tinha 2 opções quando ele é visitado pelo profeta. Ou se inchar de orgulho e deixar o profeta falando sozinho, porque muitas vezes a boca de Deus vem ao nosso encontro e a verdade ela é amarga, a verdade ela não é doce. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade muitas vezes ela não é doce, ela é amarga. O rei ele tinha a opção de mandar o profeta ir catar batata, plantar batata e não dar atenção, ou acolher a voz de Deus que queria tirar ele do erro, porque muitas vezes Jesus, o Espírito Santo nos visita com a verdade, essa verdade que nos leva ao comprometimento, essa verdade que quer nos tirar do erro, essa verdade que é amarga, essa verdade que simboliza muitas vezes a luz, e quem está nas trevas, quando vê a luz, dói o olho. Mas essa verdade que, mesmo doendo o meu olhar, doendo o meu olho, eu preciso vê-la para mim sair das trevas. E aí o rei Davi é tocado pela verdade que liberta e diz: tende piedade de mim, Senhor. Esse rei que foi tirado lá do nada, até o pai dele tinha vergonha dele, tanto que quando o profeta vai visitar a pedido de Deus a família de Davi para escolher ali, porque dentre deles estava o rei, o pai dele manda vários homens, vários filhos dele vir. 1 Samuel, 2 Samuel 16:7 vai dizer que vem vários filhos dele e nenhum deles está Davi. Aí o profeta pergunta para Deus: ué, mas já veio todos? Deus falou: ainda falta um. E aí o profeta pergunta para o pai dele: tem mais alguém ainda? Aí tem, vai lá, pega Davi. Aí o coração do profeta queima: não é esse. Davi é tirado do nada, Davi era o pequeno, Davi era aquele que cuidava da ovelha, enquanto os outros todos iam para a guerra. Todos os irmãos dele, ele era forte, ele era fraco, pequeno. E aí Davi olha para o nada que ele era e o quanto Deus fez na vida dele. E aí, na humildade, na pobreza de coração desse homem, ele reconhece. Muitas vezes nós não experimentamos a misericórdia de Deus porque nós ficamos no nosso inchaço. O orgulhoso, o soberbo, ele não consegue desfrutar da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus ela vem acompanhada da verdade. Se não vir acompanhada da verdade, é uma falsa misericórdia. Terça-feira eu meditava um pouco sobre isso, discernindo essa realidade que nós vivemos hoje de uma falsa misericórdia. A misericórdia que não é acompanhada da verdade. Porque a misericórdia, e essa palavra, Salmo 50, o título dela é a misericórdia. A misericórdia ela passa por um coração que se humilha diante de Deus e pede e invoca a misericórdia dele. Por isso que os nossos irmãos protestantes têm muita dificuldade de lidar com os sacramentos. Principalmente o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Porque o sacramento da confissão eu tenho que me humilhar. Os meus olhos humanos veem o sacerdote, mas a graça do Espírito, que vem através da confissão, que limpa a minha alma. Os exorcistas da igreja vão dizer que a confissão é mais forte que o exorcismo. Porque a confissão ela tem o poder de entrar dentro da minha alma e limpá-la, apagar os meus erros. Versículo 6, versículo 4, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. A segunda razão é que
deste salmo, que revela muita misericórdia de Deus, é que só Deus pode apagar os pecados de uma alma. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai de meu pecado. Essa oração é uma das orações mais belas que há na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, do Salmo 50, meu irmão. Olha o versículo 5, o que esse rei, aquele que tinha todos os poderes da época, o que ele vai dizer? Versículo 5, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Presta atenção nisso que eu vou falar. O rei Davi vai dizer assim, ó, diante de mim está sempre o meu pecado. Há uma diferença entre o pecado que está dentro de mim e o pecado que está diante de mim. Aqui ele já tomou posse da absolvição de Deus. Por isso que ele fala, diante de mim. O pecado já não está mais nele, mas aquele pecado que ele cometeu acusa ele. Aquele pecado, a lembrança dele o incomoda a cada momento. Por isso que ele diz, diante de mim. Não é mais dentro dele esse pecado que aflige. Ele não está mais na relação sexual, ele não está mais no adultério. Mas esse pecado, depois que ele é visitado pela voz de Deus, depois que ele é visitado pelo profeta que toca na ferida dele, ele tem esse discernimento. O pecado já não está dentro de mim, mas está diante de mim. Porque a palavra de Deus também vai nos dizer que o demônio ele tem um título, que é de acusador, aquele que nos acusa. O Apocalipse 12 vai dizer isso. O acusador, Jó. Se você pegar o capítulo 1, 2, 3 de Jó, você vai ver isso. O demônio que vai diante de Deus e começa a acusar o santo homem Jó. Mas Jó é fiel a você porque você não tocou nos bens materiais, você não tocou na saúde. Toca na saúde, toca nos bens materiais, toca na família de Jó, que ele vai te negar. E aí Deus permite que o demônio toque em tudo em Jó, menos na vida. E mesmo tocando em tudo que Jó tem e porque na sua saúde também, o demônio não pode tocar aqui dentro, na essência do homem de Deus, na fé. São Tomás de Aquino vai dizer isso. O homem não é aquilo que ele tem, mas aquilo que ele acredita. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que eu creio. Nenhum mal, nenhuma perca pode tirar. Por isso que no versículo 5 ele diz, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Isso tem que acontecer comigo e com você também, meu irmão. Nós olharmos para a acusação que vem e nos visita a cada momento do demônio, de Satanás, que quer jogar na nossa cara o nosso erro e a nossa falha. E fazer com que, diante dessa acusação, nós nos afastemos da presença de Deus. Eu tenho que usar aquilo que é falha, como o rei Davi fez. Ele olhou para a falha dele e olhou para o Deus dele. Essa tá a diferença. Porque se eu não aprender a lidar também, como eu meditava na terça com os meus fracassos, tá no YouTube essa meditação, lidando com os fracassos. Esse homem aqui, este rei, que Deus honrou soberanamente, o rei Davi, a ponto de Jesus Cristo pertencer à descendência de Davi. A promessa de Deus para com Davi se cumpriu até o fim. Porque Davi ultrapassou seus limites humanos, até mesmo dos seus erros e das suas falhas. E aqui essa palavra revela muito bem isso. Versículo 6, só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Presta atenção agora. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. O que ele está querendo dizer com isso? Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. O rei Davi está fazendo memória ao pecado lá de Adão e de Eva. O pecado original. Deus, quando cria Adão e Eva, não havia pecado original neles, meu irmão. E a partir daquele pecado, a raça humana, o nosso ser humano, ele vem com uma tendência. A tendência que estava em nós de contemplar a verdade, de contemplar o absoluto, a intimidade com Deus, ela é rompida. E aí acontece um deslocamento. A nossa inclinação para contemplar a verdade,
é trocada pela nossa inclinação para o mal. É isso que ele está dizendo aqui. Eis que eu nasci na culpa. A culpa do pai e da mãe dele? Não. A culpa lá de Adão e Eva, que nos inclina a todo momento para o erro e para a falha. É isso que ele está dizendo. Ele estava passeando ali, ele estava... De repente ele olha aquela mulher. O pecado olhou pelo olhar. O pecado entrou. A porta entrou pelo olhar. A consequência desse ficar olhando, ficar negociando, conversando. Lembra de Eva lá que começou... negociar, conversar, dialogar com a serpente. E aí a tradição da igreja vai dizer que Satanás só precisa de uma porta, da metade de uma porta, outra metade. Ele só precisa de um passo, ele só precisa de um diálogo, porque o resto é consequência. O resto é consequência. Por isso que São Francisco de Sales vai dizer: os bens que não são guardados, eles estão à vista do ladrão. O que ele está dizendo isso? Do olhar. Quando o meu olhar, e eu vou meditar isso no cenáculo, vai ser profundo isso, essa meditação de hoje à noite, da concupiscência dos olhos, nós vamos entrar profundamente nesse ritmo quaresmal. Vocês vão ver que nós vamos começar já diferente nessa contemplação da via sacra, e algo profundo Deus vai fazer nos nossos corações, curas profundas através da via sacra. Por isso você não pode perder, vai iniciar 7h30, 7h30 nós vamos estar aqui já entrando nesse mistério, conduzindo a oração de cura interior, de cura e libertação através da via sacra, que é fonte de cura profunda para nós, adentrando nesse tempo quaresmal da igreja. A quarta razão, a primeira razão, a grande misericórdia de Deus que é invocada. A segunda razão, que é só diante de Deus que eu tenho que reconhecer a misericórdia. E para nós hoje, a grande fonte de Deus para a gente reconhecer a nossa misericórdia é o sacramento da confissão. A terceira razão, tendo ofendido a Deus, só dele pode receber o perdão. Segundo, a busca no confessionário. Terceira, a absolvição. Quarta, Davi merece compaixão, visto que pelo pecado original todos somos fracos e propensos. Isso que eu falava de Davi, que ele olha e lembra do pecado original. A quinta razão, as graças e benefícios especiais recebidos de Deus antes de pecar. Sou um vosso velho amigo, ou melhor, um confidente dos vossos segredos. Quantas coisas fizesse para mim, ó Senhor, antes que eu pecasse. Agora purificai-me, a fim de que possa recuperar vossa primeira amizade. Isso está no versículo 8, que ele diz assim, ó: não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Davi era um homem íntimo de Deus. E a intimidade com Deus, e a sabedoria que é fruto da intimidade com Deus, por isso que ele vai dizer, o Beato José Alamano, é onde eu estou entrando e pegando um pouco desse contexto, dessa meditação, desse salmo, ele vai dizer que a sabedoria de Deus, ela só é revelada à alma que é íntima de Deus. Vou te explicar isso. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem sabedoria para lidar com tudo aquilo que acontece na vida dele. Por isso que 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 4 em seguintes, vai dizer, 2 Coríntios 2,14, vai dizer que há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. O homem espiritual, ele compreende, entende e julga tudo o que acontece com ele. O homem natural, e por isso vocês que estão acompanhando, né? Vi algumas pessoas que eu acompanho aqui entrando, especial você, Mirlene, né? Já trouxe para você essa palavra, que ao nosso redor, quem não está na mesma busca de Deus, não vai entender os passos que nós estamos dando. Seja um jejum, seja uma constância numa missa diária, num cenáculo de oração, numa atividade comunitária ou pastoral. É isso que ele está dizendo aqui, a intimidade com Deus, que não é fácil de ser alcançada, meu irmão. Para alcançar a intimidade com Deus, nós temos que suar a camisa. E a intimidade com Deus vem de uma fidelidade. Por isso que os inconstantes, aqueles que oscilam muito na caminhada,
não conseguem ouvir a Deus. A escuta aquilo que Deus fala vem de uma profunda radicalidade de entrega e fidelidade naquilo que é proposto ser vivido com Ele. Por isso que nesse tempo quaresmal não adianta a gente colocar um monte de metas. Ah, vou fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não, começa. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Peça para Deus a graça daquilo que você iniciou. Você ir até o fim. Porque esse tempo quaresmal é um tempo profundo. Ah, mas é um tempo que eu estou mais perto de Deus, Guilherme? Não é isso. Deus, você pode estar perto de Deus a cada momento. Mas eu vou te dar um exemplo que eu escutei o Padre Paulo Ricardo falando e eu acho que exemplifica muito bem isso. Por exemplo, uma árvore de manga. Existe o tempo dessa árvore, ela dá o fruto dela. Os outros tempos ela tem vida, a raiz dela está ligada, ela está sendo alimentada. Mas o tempo que ela dá o fruto, a manga ali, é para nós o tempo da graça. O tempo da quaresma também é o tempo da gente dar frutos. E qual que é o fruto da quaresma? O fruto da quaresma não é só a conversão, porque a nossa vida inteira nós somos chamados à conversão. Nós vamos adentrar profundo nesse tempo quaresmal sobre isso. E 2 João 2,15 vai dizer muito bem isso. Eu vou até pegar essa passagem, a passagem que nos impulsiona nesse ritmo quaresmal. 1 João 2, versículo 16, diz assim, ó. Vou pegar do 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não precedem do Pai, mas do mundo. A quaresma nos vai remeter a um chamado de romper com aquilo que é mundano dentro de nós. Essa é a diferença e o ápice da quaresma para nós, para mim e para você. Deus que nos convida a tirar aquilo que é mundano de nós, porque eu posso, meu irmão, estar caminhando com Deus, estar numa busca, mas ainda pode ter muitas coisas mundanas que estão aqui dentro. É o mundano que é chamado a tirar. É o mundano, aquilo que é do mundo, aquilo que me atrai e não é de Deus, aquilo que, hora que vê, o desequilíbrio acontece. Ah, mas eu não consigo passar, andar a avenida, subir a avenida, porque eu tenho que parar em frente às vitrines da loja e ficar contemplando, e entrar na loja e gastar aquilo que eu não preciso gastar. É isso, é esse o chamado, é essa a essência. Por isso que esse Salmo 50, e fica como convite para você meditar esse Salmo 50. Esse Salmo 50 é belo demais. E no versículo 12 do Salmo, ele vai dizer, vai contemplar com uma oração profunda demais, que ele vai dizer assim, ó. Ó meu Deus, criar em nós, esse rei que tinha caído, que tinha falhado, que tinha caído em adultério, esse rei que era íntimo de Deus, esse rei que foi elevado, Deus exaltou esse homem acima de todos na terra, esse rei que cai com a sua miséria e é visitado por um profeta, a verdade, a boca de Deus que cutuca a ferida do rei, e esse rei que cai diante de Deus e pede misericórdia para Deus. Ele vai fazer essa oração no versículo Deus. Ó meu Deus, ó o coração desse rei, que tem que ser o meu coração e o teu. Criai em mim um coração puro, a pureza que agrada tanto o coração de Deus. A pureza agradou tanto o coração de Cristo, que para ele vir para a terra, ele escolheu uma mãe virgem, um padrasto virgem, o seu precessor João Batista virgem e o discípulo amado um virgem. A pureza é a virtude que mais agrada o coração de Deus. Criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito da firmeza. Tá, nós não temos mais essa pureza dos anjos, mas pelo menos, Senhor, renovai-me o espírito da firmeza,
a fidelidade, a constância, a busca, seja qual for o grau que chegamos, eu preciso levantar, eu preciso prosseguir, eu não posso ficar parado nos meus erros. O rei tinha a opção de ficar preso no erro, na falha, na queda, no adultério, na bebida, na ostentação, na vaidade, mas ele fez a opção de dar um basta para isso, olhar para o Deus que o chamava, olhar para o Deus que o visitou através do profeta e dizer: Senhor, criar em mim um coração puro e renovar o espírito de firmeza, porque eu não vou desistir. Eu vou fazer um ato de contrição aqui, eu vou fazer um ato de piedade aqui e vou voltar e vou retomar o meu caminho e vou parar vou continuar da onde eu parei. Muitas vezes o problema é que muitas vezes a gente fica preso na nossa queda e a queda nos coloca de lado. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quantas vezes você estava firme na missa de domingo, indo todos os domingos, e de repente você teve uma queda, faltou um domingo, e aí você não conseguiu mais retomar. Quando a gente falta o domingo, no outro domingo é mais difícil ir. Perceba isso quando nós estamos numa constância, numa fidelidade, e há uma queda, dificilmente nós conseguimos voltar à mesma firmeza. Por isso que no versículo 12 do Salmo 50, ele vai fazer essa oração: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. A vontade, a decisão. A vontade é fruto da razão. A vontade não é fruto do sentimento. Perceba que aqui ele está lidando com a razão dele, que olha para o Deus dele, que muitas vezes o levantou de situações piores. Esse rei tinha contemplado coisas que jamais nós vamos contemplar, meu irmão. Esse rei tinha... Nossa Senhora! Se você pegar a história do rei Davi, 1 Samuel, 1 Reis, você vai ver o quanto... 1 Reis não, 1 Samuel e 2 Samuel. O quanto esse homem viu guerras que não tinham soluções, que ele estava em menor número, o rei Golias que ele sozinho destrói. Ele via, ele contemplava no nada Deus honrar, Deus vinha em auxílio. Ele estava acostumado com o sobrenatural. Esse rei aqui, ele pede para Deus, com a razão dele, não com o sentimento dele impulsionava ele ficar no chão. O sentimento dele impulsionava ele olhar para ele e ver: Deus foi tão fiel com você e você fez isso? Deus foi tão fiel com você e você fez isso com ele? A razão e a vontade dele diz: você conhece a misericórdia de Deus. E se você tocar na misericórdia de Deus, você pode se levantar. Por isso que nós temos que ser duro com o nosso sentimento. Duro mesmo. Porque o sentimento, toda vez que a gente agir pelo sentir, a gente vai ficar no chão. Que esse salmo, que essa meditação te ajude a viver uma santa quaresma. Que hoje à noite você que é de Cornélio esteja aqui conosco, vivendo esse início de retiro quaresmal. Serão 5 pregações. No meio delas teremos a adoração com o Santíssimo, mas 5 pregações adentrando e levando o nosso coração profundamente a viver o retiro quaresmal, acordar para realidades que talvez nós não tínhamos conta, de que Deus nos chama a renunciar, a abolir tudo aquilo que é mundano dentro de nós e começar uma via nova. Deus abençoe, que o Sagrado Coração de Jesus e de Maria esteja te tocando. Todas as lives que estão sendo feitas estão ficando salvas no YouTube, no nosso canal, Comunidade RFA. Procura o canal no YouTube da comunidade, se inscreva lá e cada vez que você for colocado algo novo, você ficará sabendo. Deus abençoe, salve Maria, que você esteja aqui conosco, que Deus renove em ti nessa manhã o teu espírito de firmeza, que sejamos firmes, porque Deus nos quer junto com Ele até o fim. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilha aí no Face, compartilha com o pessoal essa live. E se Deus falou contigo, né?
Marque as pessoas que você queria e desejava que também desfrutasse dessa meditação.